Olá. Por volta de 1993. Síndrome de Down. Um dia, num determinado momento, ao ouvir um comentário sobre uma vizinha que estava grávida, de repente, me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo que essa criança nasceria com uma síndrome, porém não me ocorreu o nome da síndrome, sim uma imagem de uma criança com características físicas da síndrome de Down, fazendo eu lembrar do nome, posteriormente. Achei estranho, fiquei intrigado, mas depois acabei esquecendo. Alguns anos depois, eu já não morava mais nesse bairro. Um dia, eu soube que a criança já havia nascido e tinha essa síndrome de Down. Um outro episódio de clarividência aconteceu em 1981, na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Luiz e Paulo. Um dia, eu estava jogando bola no pátio da minha casa. Eu tinha em torno de 14 anos de idade. De repente, começou a surgir em minha mente de forma espontânea algumas imagens estranhas. Eu vi saindo da minha casa uma urna funerária com uma pessoa morta dentro. Eu tinha certeza que se tratava de uma pessoa jovem, porém eu não sabia quem era. Não veio em minha mente nenhum nome. Eu pensei que poderia ser eu, mas na realidade não sabia. Mesmo assim fiquei com medo. De repente, essas imagens aumentaram. Já havia mais pessoas, chovia, as pessoas usavam guarda-chuvas, e a urna funerária saiu da minha casa e seguiu a rua estreita, carregado por pessoas, um cortejo fúnebre. De repente, eu olhei para a casa vizinha. Eu imaginei espontaneamente a mesma cena, uma urna funerária sendo carregado por algumas pessoas, saindo dessa casa. Porém ao pensar, quem era a pessoa na urna, surgiu em minha mente um nome, Paulo, que era um dos filhos do casal de cerca de 20 anos de idade. Fiquei bastante tempo intrigado com isso, principalmente com as imagens da minha casa. Fiquei com medo de que fosse eu, mas eu não sabia quem era, só sabia que era jovem. Mas depois eu acabei esquecendo. Já no final de 1981, minha irmã conheceu um rapaz. Em 1982 eles se casaram. No início do ano de 1983, nós mudamos para Porto Alegre. Minha irmã e o marido ficaram na casa. Depois de um tempo a casa de Cruz Alta ficou fechada. Um tempo depois, a sogra da minha irmã comprou do meu pai essa casa e foi morar lá com o marido e um filho de 12 anos de idade. Com referência a esse menino, no ano de 1984, ele estava visitando o irmão dele em Porto Alegre. Uma tarde ao vê-lo na rua, de repente, me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo, ele vai morrer jovem com mais ou menos 20 anos de idade. Achei estranho, fiquei intrigado. A sogra da minha irmã morou nessa casa de Cruz Alta bastante tempo, depois adoeceu e infelizmente morreu. O filho dela já estava com 20 anos de idade, ficou morando nessa casa com a namorada. Já estávamos no ano de 1992. Um dia, eu me encontrava em casa. De repente, começou a surgir em minha mente algumas imagens estranhas. De repente, eu estava lá na casa de Cruz Alta, eu e uma mulher, mas eu não vi o rosto dela, só os cabelos, que eram crespos, compridos. De repente houve uma discussão entre eu e ela. De repente, alguém me chama na porta. Então, eu peguei uma arma de fogo de uma gaveta de um móvel. Lembro de um detalhe do móvel: a cor era amarelo com listras marrom. Então eu fui até a porta, mas de repente, a pessoa negra com roupas brancas atirou em mim. Eu caí e fiquei encolhido num charco de sangue. Então as imagens pararam. Eu achei tudo sem sentido. Até eu lembrar de quem morava lá. Então, quando lembrei, veio em minha mente um pensamento espontâneo dizendo, ele vai morrer. Esse pensamento me incomodou por uns dias. Ao lembrar desse rapaz vinha esse pensamento espontâneo dizendo, ele vai morrer. Dias depois, num sábado, minha irmã chegou lá em casa levando a notícia que o seu cunhado, que morava em Cruz Alta, tinha levado um tiro. Depois acabou morrendo no hospital. Ele tinha 20 anos de idade. Referente ao Paulo, em 1989, eu estive em Cruz Alta. Um dia, ao encontrá-lo casualmente na rua, na despedida me ocorreu esse pensamento espontâneo dizendo, ele vai morrer. Depois do ano de 1992, nós soubemos que o Paulo havia morrido lá em Cruz Alta. 1982, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Elis Regina, uma manhã, antes da sua morte, ao vê-la numa entrevista na televisão, de repente, num determinado momento, fui envolvido por um sentimento de pena, que desencadeou uma mensagem sombria que revelou-me, ela vai morrer. Fiquei intrigado. Alguns dias depois, a cantora Elis Regina faleceu. Na época foi noticiado no rádio que a causa da sua morte foi overdose de remédios.
premonição espontânea.